Boa noite, irmãos. Gostaria de dizer que é uma alegria muito grande o fato de estarmos aqui reunidos nessa noite para louvar ao nome do nosso Deus, para meditar na sua palavra, que Deus possa nos abençoar grandemente, ricamente, e que nós possamos sair diferentes da maneira como nós entramos aqui. Que a nossa semana, essa semana que se inicia hoje, possa ser uma semana diferente, uma semana em que, por meio das nossas vidas, o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado. Uma semana diferente, uma semana em que nós façamos diferença, seja na escola, as aulas estão começando agora, seja no nosso trabalho. Que Deus nos ajude, nos abençoe, que use nossas vidas para abençoar a vida de outros irmãos e das pessoas com as quais nós convivemos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de João, primeira carta de João. Nós vamos ler os primeiros versículos. Na realidade, nós vamos ler do verso 1 do capítulo 1 até o verso 10. 1 João, do verso 1 ao verso 10. Vamos fazer essa leitura em conjunto? Todos abriram suas Bíblias, todos já encontraram o texto? Então, 1 João, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Diz o seguinte a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Eu gostaria de pedir que nosso irmão presbítero Luiz Pacheco fizesse uma oração, pedindo que Deus esteja abrindo o nosso entendimento, para que a sua palavra fique bem clara e transforme as nossas vidas. Noite, para que aqui possamos te cultuar, te louvar, bendizer o seu nome, ter comunhão uns com os outros. Queremos também agora te agradecer também pelos visitantes que estão conosco nesta noite, que eles se sintam bem em nosso meio, que eles possam também sair daqui edificados, mais preparados para te servir, te buscar, para poder falar de ti também para outras pessoas. Ó Deus, esteja conosco, Senhor. Agora também de uma forma especial e também solene, queremos te pedir pela palavra que nós lemos. Muito obrigado, Senhor, porque ela é a sua palavra para a nossa instrução. Queremos te pedir que o Senhor use os lábios do presbítero Junqueira, que ele possa falar
de acordo com aquilo que o Senhor já tem colocado no seu coração. E que nós possamos, Senhor, sair daqui então edificados e alegres e bem mais dispostos para te ouvir, para ouvir mais, para te louvar e louvar mais, para te agradecer e agradecer mais e continuar te cultuando durante esta semana, durante a nossa vida. Nós oramos assim desde já, Senhor, agradecidos, porque sabemos que o Senhor tem bênção sem medida para derramar na vida de cada um de nós nesta noite. E para isso, o Senhor tem comissionado o presbítero Junqueira. Nós oramos pela vida dele, oramos por cada um aqui e oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Irmãos, eu gostaria de introduzir o assunto da nossa meditação dessa noite, falando a respeito de um e-mail que eu recebi no final do ano passado. E é um e-mail que possivelmente muitos irmãos tenham recebido. O e-mail que eu recebi, ele falava a respeito de uma avaliação do ano de 2014 e de planos e de alvos e de objetivos a serem estabelecidos para o ano de 2015. Eu achei bastante interessante, é um e-mail corporativo, o objetivo era avaliar um pouco o seu desempenho profissional e pensando também em outros âmbitos além do profissional, o âmbito pessoal, o âmbito familiar, mas a proposta era exatamente essa. Vamos olhar para trás, vamos olhar para 2014, ver como é que foi o teu desempenho profissional e como pessoa, e vamos ver o que pode ser feito de diferente no ano de 2015. Eu vou ler apenas algumas das perguntas que eu achei bastante interessantes e sugestivas que estavam naquele e-mail. Por exemplo, como cuidei de mim em 2014? E de repente vamos pensar um pouco também, como é que nós cuidamos de nós em 2014? De que maneira cuidei da minha família? Como cônjuge, como pai, como filho? Como você cuidou da sua família? O que aprendi sobre mim em 2014? Quais foram as maiores conquistas em 2014? Em nível pessoal, familiar, profissional? Que partes da minha vida eu negligenciei em 2014? O tempo vai passando, a gente começa a olhar e fala, poxa vida, né? Negligenciei áreas importantes. Quais foram estas áreas? O que fiz para me tornar um melhor profissional em 2014? O que me fez sentir desconfortável ao longo de 2014? E por aí vai, várias outras perguntas, pessoas que me desafiaram, como é que eu reagi a estes desafios? E aí a gente pode pensar um pouco lá no trabalho, né? Eu acho que a maioria de nós já teve uma experiência negativa em relação a algum superior ou a algum subordinado. Como é que é isso? Como é que foram essas experiências? Então, tudo isso, a pessoa que encaminhou esse e-mail, o objetivo dela era levantar estas questões, porque a gente não pode se acomodar a estas situações. E o objetivo dele era qual? Era justamente, a partir de levantar estas questões, fazer proposições para que em 2015 a gente possa fazer algo diferente. Ele falou, por exemplo, o que você fez em 2014 que você não repetiria em 2015? Uma pergunta interessante. O que nós fizemos em 2014 que nós não repetiríamos em 2015? Quanto tempo você dedicou aos estudos? Quantos livros você leu? O que aprendeu sobre essas leituras? E ele termina com duas últimas perguntas, falando já sobre 2015. Que objetivos tenho para 2015? E o autor aqui, ele elenca algumas áreas da nossa vida para que estabeleçamos objetivos para estas áreas. Carreira, por exemplo, autodesenvolvimento, melhorias na minha conduta gerencial, relacionamento, jogo político, e a coisa vai por aí. Eu gostei muito de ter recebido esse e-mail. Porque me fez pensar um pouco sobre mim, em relação a 2014, mas o que eu senti falta, e eu achei que, e esse e-mail me levou a pensar sobre isso, era de um outro e-mail falando e perguntando e tentando levantar aspectos da nossa vida cristã, da nossa vida eclesiástica, dos nossos relacionamentos com Deus, com os nossos irmãos. E eu acabei então fazendo algumas anotações a respeito de perguntas que seriam interessantes que nós respondêssemos.
em relação à nossa vida com Deus, em relação à nossa vida com os nossos irmãos, em relação à nossa vida no nosso ministério. Eu coloquei algumas aqui, só para que a gente possa pensar sobre elas. De que maneira eu cuidei da minha relação com Deus em 2014? Essa é uma pergunta, você não precisa responder agora para mim, mas vamos pensar sobre ela. Como é que você cuidou? Como é que eu cuidei? Como é que nós cuidamos da nossa relação com Deus em 2014? Será que nós entendemos que se trata de uma relação preciosa, de uma relação que precisa de muito cuidado e dedicamos todo o tempo necessário para que essa relação com Deus fosse o mais saudável possível? Ou será que ao longo do ano nós permitimos que pecados não confessados obstruíssem, prejudicassem essa relação com Deus? O que eu fiz para me tornar um melhor cristão em 2014? Que ações você empreendeu? E a gente que está no mundo corporativo tem muito disso, né? Você estabelece um objetivo e aí você tem que estabelecer um plano de ações. Porque não basta estabelecer um objetivo se você não estabelecer ações que vão te ajudar a alcançar aquele objetivo. Que ações foram estas que você empreendeu, ou que nós empreendemos, para nos tornar melhores cristãos em 2014? Uma outra pergunta, que estava lá no primeiro que eu não li, mas é a seguinte: que desculpas, histórias ou justificativas eu apresentei para não fazer o que deveria ser feito? E aí, se eu responder essa pergunta, certamente a resposta dessa pergunta já é a resposta de uma outra. Coisas que eu fiz em 2014 que eu não quero repetir em 2015. Ou seja, eu não quero usar as mesmas desculpas, as mesmas histórias, as mesmas justificativas que eu usei em 2014 para não fazer a vontade de Deus em 2015. Uma outra aqui: que pecados ou hábitos deverei jogar no fundo do mar? Eu só emprestei essa expressão do relatório, ou do e-mail que eu recebi. Mas que pecados ou hábitos deverei jogar no fundo do mar a fim de não repeti-los em 2015? Pecados que sabemos nos afastam de Deus, prejudicam nossa comunhão na igreja, prejudicam nosso relacionamento uns com os outros. Quais são eles? Quanto tempo dediquei para a leitura da palavra de Deus? Quanto tempo dediquei à oração? E por fim, a exemplo das últimas duas questões colocadas no e-mail, quais objetivos vou estabelecer para 2015? Em relação à minha comunhão com Deus e com os irmãos, em relação ao serviço cristão, aos ministérios, ao exercício dos meus dons na casa do Senhor, e em relação à minha vida devocional, em relação à leitura da palavra, em relação à oração. Enfim, nós podemos falar muito sobre todas estas coisas. E eu não preciso dizer que a leitura deste e-mail no final do ano passado me fez refletir muito sobre a nossa vida com Deus, sobre o nosso ministério na igreja, e eu gostaria que nós meditássemos um pouco sobre isso. E o texto que nós lemos em 1 João, ele, de certa maneira, ele vai nos ajudar a falar e a refletir um pouco a respeito dos nossos objetivos para 2015, de tal maneira que 2015 possa ser diferente, possa ser melhor. Talvez teu ano de 2014 tenha sido um ano muito bom. Talvez você tenha servido a Deus, você esteja tranquilo, porque você fez o que tinha que ser feito. Que bom, que ótimo. Mas pode ser melhor. Sempre pode ser melhor. Eu me lembro muito do nosso Ministério de Encontro de Casais com Cristo. E um ministério bastante abençoado. Nós, durante 10 anos, tivemos esse ministério aqui em Santo Amaro. E nós tivemos a oportunidade de conversar com muitos casais. Muitos casais. E muitos casais chegavam ao encontro muito assim, né? Temerosos. O que vai acontecer? 2 dias, longe de casa. E o que nós sempre dizíamos é o seguinte: olha, se a tua vida conjugal vai bem, que bom. Ela pode ficar melhor, né? Então, se a tua vida com Deus, se a tua vida espiritual, se a tua vida devocional está bem, foi muito bem em 2014, que bom. Mas ela pode ficar melhor. E nós também dizíamos que para alguns casais que estavam muito desesperançosos, que estavam muito tristes, que estavam muito abalados e que estavam passando por graves problemas, que as coisas podem piorar. Às vezes a gente acha que chegou no fundo do poço, mas se nós não fizermos nada, as coisas podem piorar. E a exemplo do que nós dizíamos para os casais, eu digo para nós: se a nossa vida espiritual não vai bem,
E se você acha que chegou no fundo do poço, se você não tomar decisões importantes e sérias, eu posso te dizer, posso te afirmar com segurança, a situação pode ficar pior. Ela pode ficar pior. O nosso desafio hoje é meditar na palavra de Deus e sairmos daqui confiantes, sabendo que nós podemos ter um ano de 2015 muito abençoado, abençoador, que Deus pode usar a nossa vida como uma ferramenta eficaz em todas as áreas. Nós podemos fazer a diferença lá no serviço, lá na escola, lá em casa, aqui na igreja. Certamente Deus há de nos abençoar. Nós iniciamos o nosso culto lendo o Salmo de número 27. E eu gosto muito do Salmo de número 27, especialmente o versículo que o presbítero Ronaldo releu, versículo número 4. Se vocês lembrarem, se quiserem abrir, diz o seguinte, Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Nesse salmo, o salmista ele fala de algo que ele estabelece como objetivo para a vida dele. Uma coisa eu peço e vou buscar. Nós estamos falando justamente sobre isso, sobre alvos que deveremos estabelecer em 2015 e que nós devemos buscar estes alvos, buscar esses objetivos. E o salmista fala a respeito de morar na casa do Senhor, ele fala a respeito de comunhão com Deus. E o texto que nós lemos em 1 João, se vocês ainda estiverem com esse texto aberto, ele fala exatamente sobre isso. João, ele vai tratar de alguns assuntos muito importantes com os cristãos, para quem ele escreve, diante de certas situações que estavam atemorizando, estavam envolvendo, estavam preocupando muito os irmãos daquela época. E ele diz o seguinte, ele inicia a sua carta falando a respeito da mensagem que ele vai proclamar, da mensagem que é o objetivo das pregações dele. Qual é o conteúdo dessa mensagem? E ele diz o seguinte, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. João está falando aqui a respeito de comunhão com Deus. E ele inicia a sua carta dizendo, nós temos pregado uma mensagem. E a mensagem que temos pregado se baseia em coisas que ouvimos, em coisas que vimos, em coisas que contemplamos, e mais do que isso, em coisas que as nossas mãos apalparam. Na realidade, havia naquela época, a época em que João escreveu essa carta, um pensamento de que que Deus não teria se encarnado, porque a visão gnosticista do mundo naquela época, dizendo que a matéria é má, então é impossível que um Deus bom encarne na matéria que é má. E João tem que neutralizar, ele tem que dizer que esse ensinamento não é correto, e é por isso que ele fala sobre o conteúdo da mensagem nestes termos. O que ouvimos, o que vimos, o que contemplamos e nossas próprias mãos apalparam. Ele está se referindo à pessoa do Senhor Jesus. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Ele diz o seguinte, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, o conteúdo da mensagem é a pessoa de Deus. E o conteúdo é, Deus é luz e nele não há treva alguma. É isso que nós temos ouvido, é isso que nós temos visto, é isso que nós temos contemplado, é isso que nossas mãos apalparam. E é esse o conteúdo da mensagem. São verbos que ele usa que indicam a realidade da natureza humana de Jesus. Verbos que fazem com que aquela ideia equivocada de que Deus não teria se encarnado em Jesus seja desfeita. Porque Deus se encarnou em Jesus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus.
E ele é a mensagem que nós temos compartilhado, ele é o conteúdo da mensagem que nós temos pregado para todos vocês. O que temos ouvido, o que temos visto, o que contemplamos, o que nossas mãos apalparam, esse é o conteúdo da nossa mensagem. E ele vai, em outros textos do própria carta que ele escreve, eu gostaria que os irmãos abrissem rapidamente, só para que a gente possa perceber como ele vai desconstruir essa ideia equivocada. Vejam lá no capítulo 2, por exemplo, no versículo 22, ele vai completar essa ideia. Ele diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Ou seja, ele está desconstruindo aquela ideia de que Deus não teria se encarnado na pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o objeto maior da mensagem. E se eu desqualifico a pessoa de Jesus, toda a mensagem da cruz, ela cai por terra. Se Jesus não é Deus, ele não é o único que pode perdoar pecados. Então, João precisa desconstruir essa ideia equivocada. E ele vai justamente fazer isso nesta carta. Ele vai falar que aquele que nega que Jesus é o Cristo, este é o anticristo e nega o Pai e o Filho. Vejam ainda no capítulo 4, ele vai falar um pouco ainda sobre essa questão, a partir do versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Versículo 2 novamente. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, nós vamos encontrar João preocupado em desconstruir ideias equivocadas a respeito da pessoa de Jesus, que é o objeto central da mensagem que está sendo pregada. É o objeto central da mensagem que está sendo pregada. Mas vamos continuar, e voltando lá para o capítulo 1. João, ele inicia este capítulo falando a respeito do objetivo. E ele fala a respeito de um duplo objetivo pelo qual esta mensagem está sendo pregada. Pelo qual aquilo que ele tem ouvido, que ele tem visto, que ele tem contemplado, pelo qual aquilo que ele tem apalpado, suas mãos apalparam, tem sido pregado. Ele diz o seguinte: o que temos visto, a partir do versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Nós iniciamos falando a respeito de grandes objetivos que nós devemos estabelecer para 2015. Nós nos lembramos do salmista, lá no Salmo do número 27, falando a respeito de algo que ele pede ao Senhor e vai buscar, que é estar na presença de Deus todos os dias da sua vida. E o que João faz aqui nesse texto que nós lemos é justamente falar a respeito do objetivo pelo qual a mensagem que ele prega está sendo pregada. E ele diz aqui no final do versículo 3, o objetivo é para que igualmente vós mantenhais comunhão conosco. Esse é o objetivo da pregação da palavra de Deus. Nós sabemos que a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, o objetivo qual é? É que o homem reconheça que ele é pecador, que ele confesse o seu pecado, que os seus pecados sejam lavados, mas com qual propósito? Para que a comunhão deste homem redimido, para que desse homem cujos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus, possa ser restabelecida com Deus. Esse é o propósito. Nós fomos lavados, aquele sangue foi vertido naquela cruz, para que nós pudéssemos novamente viver em comunhão com Deus. A salvação é o caminho pelo qual a comunhão com Deus será restabelecida.
E é por isso que João aqui, ele faz essa afirmação. Nós temos pregado esta mensagem da cruz para que vós igualmente por quê? Porque a exemplo de nós, ele está dizendo, que já mantemos comunhão com Deus, para que vocês igualmente possam manter comunhão conosco. E aí ele faz uma explicação. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Ou seja, o propósito fica bem claro nesses primeiros 4 versos da carta que João escreve. O objetivo da pregação, daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido, daquilo que temos contemplado, daquilo que nossas mãos apalparam, é a comunhão. É para que vocês possam desfrutar da mesma comunhão que nós já desfrutamos com Deus, com o Pai e com o Filho. Esse é o objetivo. Então, eu entendo que esta carta que João escreve, ela serve perfeitamente para alicerçar, para ser a base das nossas metas para 2015. E eu quero desafiá-los, assim como eu já me desafiei, que 2015 seja um ano em que, acima de tudo, nosso objetivo maior seja uma vida de intensa comunhão com Deus. A mensagem pregada tem esse objetivo, de fazer com que nós, assim como os apóstolos, desfrutemos desta comunhão, mas de uma comunhão diferente, é uma comunhão muito maior, muito mais profunda, porque a comunhão com o próprio Pai é a comunhão com o próprio Filho. Esse é o objetivo. Mas João não para por aqui. E a exemplo também do que nós costumamos fazer nas empresas em que trabalhamos, quando nós falamos a respeito de objetivos, quando nós falamos a respeito de alvos a serem alcançados, é muito saudável quando a gente faz uma análise da situação em que nos encontramos para tentar identificar eventuais riscos, para tentar identificar eventuais ameaças que possam colocar aquele objetivo maior em risco, que possam prejudicar, que possam se transformar num obstáculo para aquele alvo. E João vai fazer exatamente isso, e nós vamos perceber isso nos próximos versos. Lembrando o que eu disse no início, João está preocupado com algumas ideias equivocadas. Havia falsos mestres proferindo falsas ideias, proferindo falsos ensinamentos a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo e a respeito da nossa vida. E nós vamos encontrar nos próximos versos 3 grandes falsos ensinamentos e que nós temos que tomar muito cuidado com estes falsos ensinamentos, porque se nós não entendemos que são falsos, muitas vezes nós acabamos adotando estes ensinamentos como sendo verdade e passam a dirigir a nossa vida. E João, então, ele vai com todo cuidado dizer o seguinte: meus irmãos, nós temos um grande objetivo, que é uma vida de comunhão intensa com Deus. Mas se nós não abrirmos os nossos olhos, nós corremos o grave risco de não alcançar o nosso objetivo. Porque alguns falsos ensinamentos, dados pelos falsos mestres, estão no nosso meio. E quais são estes falsos ensinamentos? São 3. E João ele usa a seguinte metodologia para apresentar estes falsos ensinamentos. Veja no versículo 6. Se dissermos que... Na sequência ele vai falar de novo. Se dissermos que... E na medida em que ele fala se dissermos que, ele fala se dissermos, e aí ele apresenta o falso ensinamento. E o primeiro falso ensinamento que João está querendo tratar e que deve ocupar nossa atenção hoje, vou fazer uma transliteração, usar as palavras de uma outra maneira, é a seguinte: que é possível ou que existe comunhão entre luz e trevas. Este é o primeiro ensinamento. Em outras palavras, existe comunhão entre luz e trevas. E por que, de alguma maneira, os falsos mestres estavam falando e ensinando isso? Porque eles permaneciam nas trevas. Mas eles queriam dizer que eles mantinham comunhão com Deus.
Então, como explicar? Simples. É possível que haja comunhão entre luz e trevas. E João precisa desconstruir essa ideia equivocada, errônea. Vejam lá, versículo 6. Vamos ler do versículo 5 em diante. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é qual? Deus é luz. Então João começa a preparar terreno para desconstruir aquele ensino falso. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E aí ele introduz o que corria lá entre os falsos mestres. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E ele continua. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos ver alguns aspectos interessantes. No próprio capítulo 3 dessa carta, veja o que diz a partir do versículo 19. O mesmo João tratando desta questão. Vejam que a alegação dos falsos mestres é de que é possível manter comunhão com Deus sim, mesmo que a minha vida não seja exatamente reta. Para não dizer, mesmo que a minha vida esteja uma bagunça. Essa era a alegação. É possível manter comunhão com Deus, mesmo que eu não ande no mundo da luz. E veja como é interessante, porque nós temos acompanhado, não a vida de muitos irmãos, mas nós temos lido e nós temos ouvido os nossos pastores, não só os nossos pastores aqui em Santo Amaro, mas os pastores falando da igreja, e não somente da igreja brasileira, mas da igreja no mundo como um todo. Esse pensamento continua presente. E a gente sabe que ele continua presente porque existem centenas de cristãos. Vamos falar de cristãos que alegam que desfrutam de comunhão com Deus, que frequentam as igrejas evangélicas, que cumprem com os cerimoniais, com os ritos, talvez que batam cartão semanalmente, todo domingo, na escola dominical e no culto à noite, mas que vivem uma vida totalmente longe de Deus. Na prática, nós vemos esse ensinamento hoje, nos nossos dias, não apenas naqueles dias. Nós encontramos nas nossas igrejas, eu não sei quantos de nós aqui hoje se encontram nessa situação. Para os nossos irmãos que podem ver, nós vivemos em comunhão com Deus. Todo domingo, religiosamente, estamos aqui. Participamos, inclusive, nós temos o nosso PG, participamos do PG. Mas a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, capenga. E nós insistimos em pecados. E nós sabemos em quais pecados muitos de nós insistem. João, então, ele vai desconstruir isso. Veja o que ele diz no capítulo 3, a partir do versículo 19. Ele diz o seguinte: o julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque feitas em Deus. João mesmo, então, ele vai dizer o seguinte: esta ideia, este ensino, este falso ensino dos falsos mestres, de que existe comunhão entre luz e trevas, ou de que é possível manter comunhão com Deus e andar nas trevas, ou de que é possível manter comunhão com Deus e viver a vida do jeito que você quer. Essa falsa ideia é mentirosa. Ela não é verdadeira.
Porque não existe comunhão entre luz e trevas. No capítulo 3 ele vai dizer isso com muita clareza. Mas esse ensinamento não está somente no livro de João. Nós encontramos esse ensinamento em muitas outras cartas da palavra de Deus, em muitos outros livros da palavra de Deus. De que não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe comunhão entre o diabo e Deus. Não dá para viver a vida com o pé numa canoa e o pé na outra. Essa possibilidade não existe. E é contra isso que João está falando. E esse é o primeiro grande perigo que nós enfrentamos. Nós podemos estabelecer um relevante objetivo em 2015 de viver uma vida de comunhão com Deus. Uma vida em comunhão com Jesus Cristo. Mas se nós não abrirmos os nossos olhos e se nós continuarmos acreditando que é possível viver com os pés em duas canoas, se nós continuarmos acreditando que é possível viver a vida do jeito que a gente quer, sem ter que prestar contas a Deus, que a gente pode fazer o que der na nossa cabeça a hora que a gente quiser, então eu sinto informar que o teu objetivo ele é natimorto, né? Sabe o que é natimorto? Ele nasce morto. Ele não vai prosperar. Ele não vai ser alcançado. Porque existe um grande obstáculo que vai impedir que você alcance esse objetivo. Vamos voltar lá para 1 João. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, versículo 7, João, na sua maneira de lidar com o problema, ele apresenta o problema, ele diz, isso é mentira, mas ele apresenta uma solução. Ele diz o seguinte, se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Existe um caminho, sim. Existe um perigo, um grande risco, mas existe solução. E a solução é andar na luz. Nós somos chamados por Deus, fomos resgatados para andar na luz. Para que a nossa vida reflita a beleza da vida de Jesus. Jesus, quando pregou lá no Sermão da Montanha, ele falou, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. É para isso que nós fomos chamados. Mas nós temos que lidar com certas situações enquanto caminhamos. E precisamos lidar. Mas precisamos lidar com essas questões à luz da palavra de Deus. E João está aqui, dando a direção. Não adianta achar que é possível viver com o pé em dois barcos. Não é possível, esqueça. Risca isso do teu dicionário. Não é possível. Mas você não precisa ficar triste, porque é possível viver na luz. E foi para isso que nós somos chamados. E é exatamente isso que João está dizendo. É exatamente essa a exortação de João para nós hoje. Viver uma vida na luz, ao lado de Jesus. A questão é muito simples, meus irmãos. Andar ao lado da luz, que é a proposta de Deus para as nossas vidas, é um grande desafio. Porque a presença de Jesus denuncia quem nós somos. É por isso que quando Jesus veio ao mundo, ele foi morto, ele foi crucificado. Deus tinha um propósito maior. Mas na realidade ele foi rejeitado porque a presença de Jesus, a luz que brilhava, era uma denúncia aos pecados das pessoas. Quando eu ando ao lado de Jesus é que eu percebo quão egoísta que eu sou. Quando eu ando ao lado de Jesus é que eu percebo quão não perdoador eu sou. Se eu olho só horizontalmente, é muito provável que eu ache que eu seja melhor do que alguns. E é um outro erro. Mas ao lado de Jesus, que é a verdadeira luz, isso fica bastante difícil. Então essa é a advertência. E eu queria terminar esse primeiro ensinamento, essa desconstrução,
Lendo ainda em 1 João capítulo 2, de 7 a 11, um exemplo prático que mostra se de fato, ou em que barco de fato estão os nossos pés. Diz o seguinte, João: amados. E notem que sempre que João fala, ele fala dessa maneira, ele fala amados. Ele fala filhinhos. Sabe por quê? Porque ele fala com amor. Ele está exortando cada um de nós com amor, porque o objetivo dele é nos transformar. Ele não está simplesmente dando uma sentença. Você está condenado. Não. Ele fala, olha, é verdade, não existe comunhão entre luz e trevas, mas filhinhos, arrependam-se dos seus pecados, e aí vocês vão andar na luz. E aqui é o que ele vai dizer. Amados, versículo 7, eu não estou escrevendo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Olha o versículo 9. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Na prática, é isso que vai, vamos dizer assim, o termômetro de Deus, para saber se eu ando nas trevas ou na luz. É isso. Eu amo ou eu odeio meu irmão? Na realidade, estamos falando a respeito de obedecer a palavra de Deus. E esse é um dos mandamentos. Todos os demais têm que ser colocados aqui na balança. Eu sempre me lembro, quando leio esse texto, 1975. Talvez a maioria aqui... Não, a maioria não. Muitos de vocês têm a minha idade e mais que eu. Mas certamente muitos de nós ainda não haviam nascido. E 1975 foi um ano especial para mim, que foi o ano da minha conversão. Foi o ano que eu aceitei o convite para um acampamento. Nós vamos falar sobre acampamento ainda hoje. Aceitei um convite para um acampamento aqui na igreja de Santo Amaro. Vim a esse acampamento. E nesse acampamento existe toda uma história de um ano para que eu aceitasse o convite. Aquele ano que a gente rejeita tudo. Mas, por fim, o sangue de Jesus, o amor de Deus me constrangeu. Eu fui trazido e Jesus converteu de fato meu coração. Mas eu tinha um pensamento muito equivocado em relação a algumas coisas. E uma das coisas, e um dos pensamentos, e uma das convicções que eu tinha que era muito equivocada era exatamente essa. Eu posso amar a Deus sem necessariamente ter que amar o meu irmão. Deus é Deus e as pessoas são pessoas. E eu me lembro de uma moça que era da nossa igreja, ela falou assim, olha, Junqueira, você está errado. Eu falei, não, como é que eu estou errado? Eu não estou errado. Deus é Deus, e Deus eu amo, de todo o meu coração. Agora, as pessoas são falhas. Eu não tenho obrigação de amar as pessoas. Eu sei que no domingo seguinte, ela veio e me leu esse texto. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, não dá para esquecer esse texto, porque ele faz parte da história da minha conversão. E Deus usou muito esta palavra para que me sacudir e falar, olha, luz é luz, trevas são trevas. Onde está o seu pé hoje? Na luz ou nas trevas? Essa é a pergunta que nós temos. Mas vamos caminhar para a segunda afirmação ou para o segundo ensinamento equivocado, falso, daqueles falsos mestres. Vejam aí no versículo 8. É uma segunda alegação. A alegação de que qualquer que seja a sua conduta, não há necessariamente um pecado inerente à sua natureza. Essa segunda afirmação, esse segundo ensinamento, ele é pior que o primeiro. Porque, na realidade, eles estavam dizendo o seguinte, essa história de pecado original, ela não é tão verdadeira assim, não. Esse negócio de dizer que nós fomos concebidos em pecado, que nós nascemos, não é bem assim. Na realidade, existe pecado, o pecado a gente percebe aí, mas não é bem assim como se ensina. E aí João vai dizer o seguinte no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós.
Ou seja, a exemplo do que ele fez na primeira desconstrução do primeiro ensinamento falso, em que se dizia que era possível haver comunhão entre luz e trevas. Ele agora precisa desconstruir um outro ensinamento falso, de que não existe pecado. E nós vivemos num mundo que prega isso. Não. Os evangélicos são muito radicais. O negócio, tudo é pecado agora, né? Não é bem assim. Qual que é o problema? E aí vem, né? Qual que é o problema disso? Qual que é o problema daquilo? Não há problema em nada. O seu olho é que é mau e você vê pecado em todas as coisas. A tendência do homem de querer dizer que não existe pecado. Que essa é uma história que nós inventamos, que a Bíblia inventou. Não existe pecado. Mas este ensinamento existia naquela época. A ideia do pecado original, o pecado que vem desde a nossa origem, quando nós nascemos. E João diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Qual que é o ensino bíblico, meus irmãos? Salmo 51. Salmo 51, nós sabemos, foi escrito por Davi, depois de ter cometido um grave pecado. E no versículo 5 do Salmo que ele escreve, ele diz o seguinte: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Essa é a grande realidade. Esse é o ensino bíblico. Diante da falácia, diante do falso ensinamento, de que não existe pecado algum, a Bíblia nos diz, existe pecado sim, e nós fomos concebidos em pecado. Nós nascemos em pecado. No nosso DNA existe o pecado, porque o pecado, ele afetou o nosso DNA. O pecado afetou a nossa vida em todos os aspectos, e em todos os sentidos. Os nossos pensamentos são pecaminosos, as nossas atitudes são pecaminosas, as nossas ações são pecaminosas, as nossas reações são pecaminosas, porque nós fomos concebidos em pecado. Graças a Deus pelo sangue que Cristo derramou naquela cruz, que nos purifica de todo o pecado. Graças a Deus porque o preço do pecado foi pago. Mas isso não muda que a nossa natureza é pecaminosa. Isso não muda que nós temos no nosso DNA algo que resulta da entrada do pecado no mundo. E é por isso que o mundo está do jeito que está. Mas é melhor negar, né? A gente prefere negar. Não é bem assim. E João tinha então um outro desafio. E é importante a gente entender bem isso, porque se nós, a exemplo dos falsos mestres, adotarmos para nós esses falsos ensinamentos, nós estamos construindo um grande obstáculo, nós estamos construindo uma grande barreira entre nós e Deus. E o nosso objetivo de, em 2015, viver uma vida de comunhão intensa com Deus será frustrado. Por quê? Porque o pecado é verdadeiro. Nós nascemos em pecado. E esse é o ensinamento bíblico. Veja Romanos capítulo 3, versículos 9 a 23, trata desse assunto, mas eu quero ler só alguns versículos com os irmãos. É uma descrição que o apóstolo Paulo faz a respeito das pessoas. O apóstolo Paulo estava falando aos judeus, porque havia uma questão entre os judeus e os gentios, e o apóstolo Paulo está falando, olha, aos judeus, nós somos todos iguais, somos todos pecadores. É verdade, vocês foram escolhidos por Deus, vocês são um povo escolhido de Deus. E existe uma grande bênção em ser um povo escolhido de Deus, porque os oráculos de Deus foram confiados a vocês. Porque os profetas falaram e orientaram a vida de vocês. Mas todos nós somos iguais. Todos nós somos pecadores. E nós somos maus. E ele diz isso. Veja no versículo 10 de Romanos capítulo 3, como está escrito. Olha a bela descrição que Paulo faz das nossas vidas, das vidas dos homens. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura.
São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E no versículo 23 ele encerra essa porção dizendo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Esse é o ensinamento bíblico que a gente coloca do outro lado da balança. Se de um lado da balança nós temos o ensino falso do falso mestre, de que não há pecado, do outro lado da balança nós encontramos o ensino bíblico de que existe pecado sim, e de que todos nós nascemos e fomos concebidos em pecado, e que por natureza somos maus, e que por natureza queremos andar longe de Deus, e que se não fosse o sangue de Cristo derramado naquela cruz, e a atração, Deus nos atraiu com cordas de amor, se não fosse isso nós estaríamos longe, e fazendo tudo aquilo que aqueles ímpios que não conhecem a Deus fazem. E é por isso que João fala: tomem cuidado com este ensinamento, porque se você negligenciar isso, você coloca em risco o teu plano de viver uma vida em comunhão intensa com Deus. Não negue a existência do pecado. A negação é um problema sério. E como nós negamos coisas nas nossas vidas? Como nós negamos coisas nas nossas vidas? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7 ainda, ele narra uma experiência dele, pessoal. Pragmatismo aqui. Ele olhando para a vida dele, ele fala: meus irmãos, não tem jeito não. Nós somos pecadores mesmo. Eu sou de fato um grande pecador. Versículos 18 e 19 do capítulo 7, olha o que ele diz: eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Meus irmãos, eu tenho certeza que esse grito de Paulo talvez seja o grito de muitos de nós aqui nessa noite. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que não quero, eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? O que é isso senão o reconhecimento de que somos pecadores sim, diferentemente do que ensinavam os falsos mestres. Somos pecadores sim. E a solução bíblica, mais uma vez, repito, não é negar, mas é confessar. E é por isso que João conclui dizendo o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, versículo 9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, não é negar, mas é confessar, é reconhecer, é concordar com Deus, é dizer: eu sou pecador sim, o pecado está no DNA da minha vida. Os meus pensamentos são maus sim, mas eu quero ter pensamentos de paz em 2015. As minhas ações são más sim, mas eu quero promover ações de paz em 2015. As minhas reações são más sim, mas eu quero reagir de maneira positiva às ofensas, assim como Cristo nos deu exemplo para ser seguido. Eu quero reagir como Cristo reagiu aos seus ofensores, àqueles que o injuriavam. A palavra de Deus, Pedro diz isso. Quando Cristo era injuriado, ele não revidava com ultraje. Absolutamente, ele se entregava nas mãos daquele que julga retamente todas as coisas. Essa é a resposta bíblica, essa é a solução bíblica. Não é negação, mas é confissão de pecados. Mas vamos caminhar e vamos para a terceira e última afirmação, ou o terceiro e último ensinamento falso dos falsos mestres. E muito semelhante ao segundo, porque também fala a respeito do pecado. Diz o seguinte, versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Só para relembrar, primeiro ensinamento falso. Existe luz, existe comunhão entre luz e trevas. Ou seja, eu posso viver em comunhão com Deus, mesmo que continue andando e vivendo da maneira que eu acho que deva viver.
E João fala, olha, você está equivocado. Não existe comunhão entre luz e trevas. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. É um ensino falso, ele é perigoso, mas não tão perigoso quanto o segundo. Porque o segundo nega o pecado original. Essa história de pecado, de que tudo que fazemos, isso é história para ser esquecida. E não é. Nós somos pecadores, sim. O pecado faz parte da nossa natureza. Deus resolveu o problema do pecado, mas ele faz parte da nossa natureza. Ele continua afetando as nossas vidas e a vida das nossas comunidades. Mas o terceiro ensinamento, ele é pior que os dois primeiros. Porque João diz o seguinte, se dissermos que não temos cometido pecado, na realidade os falsos mestres estavam dizendo o seguinte, nós somos muito superiores a vocês. E ainda que vocês estejam argumentando que não é possível viver, não é possível que haja comunhão entre luz e trevas, e ainda que vocês estejam argumentando de que existe pecado, tá bom, vamos considerar que exista pecado. Mas eu gostaria que vocês soubessem que nós, apesar da existência do pecado, apesar da existência das trevas, nós conseguimos lidar perfeitamente com o pecado. O pecado não nos atinge. Eu sei que somos pecadores, eu sei que o pecado original existe, mas eu consigo lidar perfeitamente com o pecado. Me encontro numa situação, vamos dizer assim, superior. Isso é arrogância espiritual. Aliás, lembrando a pregação do nosso pastor hoje pela manhã, reverendo Leandro, ele falou sobre isso. É o pior pecado de todos. É a arrogância espiritual. É o orgulho espiritual. Voltando novamente à década de 80 agora, alguns anos à frente, eu me lembro de um movimento muito forte naquela época, que pregava o seguinte, e isso existe ainda hoje nos nossos dias, mas naquela época foi muito forte, que o verdadeiro crente não peca. O verdadeiro crente não peca. E nós tínhamos grupos nas nossas escolas pregando esta mensagem, de que era possível viver sem pecar. E eu digo aos irmãos que eu frequentei reuniões porque eu queria também não pecar. É possível viver sem... Eu quero, né? E falou-se muito naquela época da teologia do novo nascimento e que era possível não pecar. E meus irmãos, sempre que nós estivermos diante de um ensinamento, temos que fazer aquilo que Paulo nos recomenda. Vamos comparar com as Escrituras. E João aqui já tinha dito, olha, se você disser que não comete pecado, olha, é um problema. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós estamos fazendo Deus mentiroso, porque sabe, Deus diz que nós somos pecadores e que nós pecamos. Então, quando eu digo que eu não cometo pecado, eu estou fazendo Deus mentiroso. Agora, quem é mentiroso, Deus ou o homem? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vejam que o tom de severidade de João aqui é muito maior. Porque ele fala, olha, dizer que não comete, dizer que você, arrogantemente, que você consegue lidar com coisas que Deus já disse que você não consegue, porque Deus conhece a nossa estrutura, Deus sabe o que é o pecado, Deus sabe quais são as consequências do pecado, e Deus, mais do que ninguém, conhece a tua vida. Quem é você para dizer que você não peca? Esse é o maior pecado de todos, é o pecado da arrogância, de superioridade, de orgulho espiritual. E João vai também desconstruir esse falso ensinamento. 3 falsos ensinamentos, então. Primeiro, existe comunhão entre luz e trevas. E João fala, não existe comunhão entre luz e trevas. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. Ou você reflete
a luz de Jesus na tua vida, ou a sua vida é composta de trevas. Não existe comunhão entre luz e trevas. Segundo falso ensinamento, não existe pecado original como é ensinado. Esse pecado, como dizem, não é bem assim. E a Bíblia nos diz, e João nos diz, não é assim. Existe pecado sim, nós fomos concebidos em pecado. A nossa natureza é pecaminosa. E isso afeta todas as áreas da nossa vida. E a solução e o ensino bíblico é confissão. Confessar os nossos pecados a Deus. E se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E para restaurar a comunhão que o pecado quebrou. E o terceiro falso ensinamento, que é possível ao crente não pecar. E João, ele é curto e grosso. Ele diz o seguinte: se você afirma isso, você está dizendo que Deus é mentiroso. E a única coisa que eu digo a você, a palavra de Deus não está em você. A palavra de Deus não está em nós. Porque nós somos pecadores, sim, e nós cometemos pecados, sim, todos os dias. Nós temos que aprender a lidar com o nosso pecado. Nós temos que aprender a lidar com todos esses três falsos ensinamentos, se nós quisermos alcançar os nossos objetivos em 2015. Eu gostaria de concluir essa breve, não tão breve, meditação, que trata de um assunto bastante relevante para nós em 2015. Estabelecer um alvo de uma vida de comunhão intensa com o nosso Deus. Uma breve meditação que fala a respeito dos riscos que existem e que podem, se não tomarmos cuidado, se não soubermos lidar com eles à luz da palavra de Deus. E existem outros. E por isso que nós temos que continuamente vigiar e orar. Existem outros riscos. Existem outros falsos ensinamentos. Mas João se preocupou com esses três. E nosso objetivo hoje aqui é saber quais são esses riscos e o que a Bíblia fala sobre esses riscos e como nós podemos lidar com eles, para que eles não se transformem em obstáculos e nos impeçam de alcançar o objetivo maior, que é viver em comunhão com Deus. E eu gostaria então de ir caminhando para essa conclusão, também ler 2 parágrafos de 2 livros, e eu gostaria de ler esses parágrafos porque eu acho que eles são bastante curiosos. São livros escritos também para o mercado corporativo, para as empresas, mas eu achei muito curioso como que o trabalho desses 2 autores reflete muitos destes princípios a respeito dos quais nós falamos. Um dos livros chama-se Miopia Corporativa. Então, já sabemos que se trata de uma visão míope em relação à sua empresa. E eu gostaria de trazer isso para as nossas vidas. Uma visão míope em relação às nossas vidas. E o autor trata de um tema muito interessante em 3 ou 4 capítulos do livro, que é o tema da negação. E nós falamos sobre negação. Que muitas vezes nós preferimos negar a existência do pecado. Preferimos fechar os nossos olhos em relação aos danos que o pecado pode causar na nossa vida e continuar vivendo em pecado. E o autor trata desse tema da negação e dos efeitos e dos danos e das consequências desastrosas que a negação de fatos incontestáveis pode trazer para as nossas vidas e para a vida das nossas empresas. Eu quero que nós apliquemos as nossas vidas. E eu quero que nós apliquemos a nossa relação com Deus. Mas olha o que diz o autor do livro. Ele está falando a respeito do Henry Ford, que muitos anos atrás ele criou uma empresa que leva o nome dele até hoje. E talvez alguns aqui lembrem-se daqueles carros, pelo menos nas revistas e nos filmes, aquele carro preto Ford T, né? Mas diz o seguinte aqui no livro, ele fala o seguinte: o departamento de vendas comunicou a Henry Ford que o Ford T vinha perdendo o mercado. E a não ser que a empresa fizesse mudanças substanciais, ninguém mais iria comprar aquele modelo. A resposta do Henry Ford:
O carro está ótimo. O problema é a incompetência do departamento de vendas. Ou seja, diante de uma realidade incontestável de que as coisas não vão bem, eu prefiro dizer, não, as coisas vão muito bem. O problema está, ou vão arranjar um culpado, está lá. Depois ele viu as estatísticas de compra de automóveis publicadas por uma empresa de pesquisa e disse o seguinte, olha, os dados estão errados. E essa empresa que faz pesquisa, na realidade, ela está favorecendo a GM. Ou seja, novamente, fatos incontestáveis, novamente, eu prefiro negar que as coisas não vão bem. Tente fazer um paralelo com a tua vida espiritual. Quantas vezes sinais incontestáveis de que as coisas não vão bem, tantas vezes a gente prefere negar e dizer, não é bem assim. Você está exagerando. É a tua opinião. Ele conclui dizendo o seguinte, sabemos que Ford se manteve firme na decisão de negar todas essas coisas em relação ao mercado automobilístico. E ele conclui dizendo, Henry Ford nunca mudou. E no final da Segunda Guerra Mundial, a empresa estava à beira da falência e foi salva pelo neto dele, que tinha uma visão diferente. Não espere sua vida chegar à beira da falência. Vamos dizer um basta para a negação. João nos ensinou isso. Ele fala, não adianta negar que não existe. O pecado existe sim. E ele afeta a nossa vida sim. Ele prejudica a nossa relação com Deus sim. Então nós precisamos tratar de maneira adequada. E a maneira adequada de tratar com o pecado não é negar, é confessar. É reconhecer que somos pecadores e confessar os nossos pecados. Num outro livro, o autor agora é Jim Collins, e é um livro que eu gosto muito, que se chama Como as Gigantes Caem. É o resultado de um trabalho muito grande feito por um pesquisador e professor lá de uma universidade lá nos Estados Unidos. E ele pesquisou várias empresas, grandes empresas norte-americanas, que durante anos cresceram e foram líderes em seus mercados, mas que caíram. E ele falou, o que será que acontece? Que uma empresa cresce, se fortalece, se torna líder e de repente cai. E eu pergunto para nós aqui, o que acontece com alguns líderes que nós conhecemos, que cresceram, eram verdadeiras fortalezas e que caíram e que não estão mais nos púlpitos? E ele listou 5 estágios para a queda de uma empresa. Eu quero ler só os primeiros 3 estágios, eu vou ler só o título. O primeiro estágio, excesso de confiança proveniente do sucesso. Vamos traduzir excesso de confiança proveniente de sucesso. Excesso de confiança, eu começo a me sentir orgulhoso do meu trabalho, o orgulho sobe a cabeça e eu acho que eu sou invencível. Eu acho que agora não tem para ninguém. E a gente vê que naquele terceiro ensinamento, naquele terceiro falso ensinamento dos falsos mestres, não, eu consigo lidar bem com o pecado. Eu já fiz isso no passado, eu consigo fazer isso no presente. Eu consigo lidar bem quando eu passo em frente às bancas de jornal e vejo aquelas revistas com mulheres seminuas. Eu consigo lidar bem com isso. E você baixa a guarda e de repente você cai. Por quê? Porque excesso de confiança. Quantas outras áreas da nossa vida porque de repente no passado eu tive uma experiência positiva, eu acho que agora eu sou invencível, eu acho que agora eu posso todas as coisas. E esse é o primeiro estágio de queda de grandes empresas. Segundo estágio, busca indisciplinada por mais. Ou seja, se eu conseguir no passado, eu vou continuar conseguindo. E aí você não põe freios. Você baixa todas as guardas. Comigo ninguém pode. Eu sou invencível. E o terceiro estágio? Curiosamente, negação de riscos e perigos. 2 livros escritos para o mundo corporativo e eles apresentam os mesmos princípios de certa maneira. E fala a respeito do risco, do perigo de você negar. Miopia corporativa e negação de riscos iminentes. Infelizmente, muitas vezes nós andamos assim, como se fôssemos invulneráveis.
Eu gosto da palavra invulnerável. Agora tem que voltar para os anos 60, quando eu assisti o Super-Homem. Ainda tem, né? Mas falava-se muito a respeito do Super-Homem, que ele era invulnerável, né? Eu achava legal a ideia da invulnerabilidade. Só que nós não somos invulneráveis. Nós somos vulneráveis. Nós não somos todos poderosos. Nós somos falhos, nós somos fracos. E se nós não abrirmos os nossos olhos, o objetivo estabelecido de viver uma vida de comunhão intensa com Deus em 2015, ele é natimorto. Ele não será alcançado. Finalizando, quais serão então os nossos objetivos para 2015? Primeiro eu já dei a dica. Está na primeira, é o primeiro objetivo da minha lista, né? Desenvolver uma comunhão intensa com Deus. Uma verdadeira comunhão com Deus. Andar na luz, porque andar nas trevas e comunhão com Deus não combinam. Mas que outros objetivos nós podemos estabelecer? É curioso porque quando João falava a respeito das razões pelas quais aquela mensagem estava sendo pregada, ele falou, é para que a vossa comunhão, para que haja comunhão entre vocês e nós. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E ele fala a respeito de comunhão, e ele dá muita importância à comunhão, e ele fala a razão da mensagem que está sendo pregada e da própria salvação é a comunhão. E quando ele fala sobre isso, ele, de certa maneira, ele dá um puxão de orelha em nós. Porque quando eu falo sobre comunhão verdadeira e comunhão intensa, eu falo a respeito de como é a nossa comunhão aqui na igreja. E devemos estabelecer, então, alvos para 2015 em relação a como nós vivemos em comunhão aqui na igreja. É muito curioso porque nós temos um ministério muito abençoado, que é o Ministério dos Pequenos Grupos, PG. Grande número de nós aqui participa de um PG. E qual é o papel do PG? Qual é a finalidade do PG? A gente sabe que muitas vezes um amigo nosso, um vizinho nosso, talvez não viesse, talvez não aceitasse um convite para vir à igreja, para louvar a Deus. E de repente o PG é um caminho. Mas quando a gente fala a respeito do objetivo principal da mensagem, que é a comunhão com Deus, que é a comunhão com o Pai e a comunhão com o Filho, nós temos que entender que as pessoas que chegam ao PG, o objetivo maior é que elas passem a desfrutar da comunhão com Deus e que venham para cá para poder desfrutar plenamente da comunhão com Deus. Mas lembrar disso também nos faz pensar a respeito da nossa comunhão. Nós, que já somos crentes, que somos cristãos, que estamos aqui na igreja há 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos. Há quantos anos estamos aqui? Qual é a qualidade da nossa comunhão? É verdade, nós oramos uns pelos outros, como nós fizemos aqui hoje. Nos lembramos da dona Valderez, da dona Geli, nos lembramos do presbítero Samuel. Isso é bom e deve ser feito. Mas depois que nós sairmos daqui, como será? Qual é a qualidade da nossa comunhão uns com os outros? Qual é a qualidade da nossa comunhão com Deus? Qual é a qualidade da nossa comunhão com Jesus? Às vezes a gente passa pelos grupinhos, né? E ouve-se falar apaixonadamente de futebol. Eu não sou nada, não tenho nenhum problema em falar de futebol. Eu falo muito pouco de futebol. Eu não sou um torcedor fanático. Mas quanto nós falamos de Deus? E quanto nós falamos daquilo que Deus faz nas nossas vidas? E quanto nós falamos a respeito dos milagres que Deus já fez? Fala muito pouco, né? Daqui a pouco começa a temporada de Fórmula 1, né? Eu já, em relação à Fórmula 1, sou um apaixonado. E talvez a gente fale muito mais de Fórmula 1, talvez a gente fale muito mais de futebol, talvez a gente fale muito mais a respeito das nossas empresas, do que a gente fala a respeito de Deus, do que a gente fala a respeito da obra maravilhosa que Deus tem feito nas nossas vidas. Que esse seja um objetivo também. Melhorar a nossa comunhão com Deus, para que ela seja mais intensa, para que haja mais qualidade nessa relação. Melhorar a nossa relação uns com os outros. Nos importar mais uns com os outros. Em relação à palavra de Deus, quantos objetivos nós podemos estabelecer? Não tente objetivos que você sabe que são difíceis. Eu vou ler a Bíblia toda até junho.
Se Deus colocar no teu coração que você vai fazer isso, faça, tudo bem, amém. Mas coloque objetivos em relação à leitura da palavra, em relação a uma vida de oração mais intensa. Estabeleça objetivos. E que no final de 2015 nós possamos olhar para trás na avaliação e melhorar a nossa graduação, né? Dar notas melhores para cada um desses tópicos, para cada um destes itens. Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos. E que 2015, como foi dito já, que seja um ano melhor do que foi 2014, em todos os sentidos. E se 2014 já foi um bom ano para você, de intensa comunhão com Deus, que 2015 seja um ano melhor ainda. Melhor ainda. Que Deus nos abençoe e nos ajude a estabelecer alvos relevantes para as nossas vidas, alvos que glorifiquem o nome de Deus e que nos dê sabedoria para lidar com todos os riscos, com todos os perigos existentes que podem se constituir em obstáculos. Na palavra de Deus nós podemos evitar que estes riscos e que essas ameaças se transformem em obstáculos. Que Deus nos dê então sabedoria, coragem para dizer não. E eu tenho certeza que teremos um ano muito abençoado. Que Deus nos abençoe. Amém.